Marido trocou esposa pela amante, e ao invés de brigar, ela o libertou com uma calma assustadora. A amante achou que tinha vencido, mas anos depois, o segredo que descobriu a deixou em choque. A verdade não chegou com um estrondo, mas com o farfalhar silencioso de papel sob seus dedos. Ali estava Helena, parada no meio do escritório que um dia montaram juntos. O cheiro familiar de café e mogno misturando-se a uma sensação de estranheza que lhe gelava a espinha. Era uma terça-feira insossa, uma daquelas tardes em que o tempo se arrasta, e ela procurava um documento antigo, um contrato de seguro que precisava ser renovado. Foi um ato impensado, quase automático, abrir a gaveta inferior da mesa de Ricardo, aquela que ele mantinha como seu arquivo pessoal. E foi ali, entre pastas de impostos e manuais de investimento, que seus olhos pousaram em um envelope de cartão de crédito diferente do que usavam para as despesas da casa. A curiosidade, uma pontada afiada e incômoda, a fez puxar a fatura. O coração começou a bater descompassado, um tambor surdo contra as costelas, enquanto seus olhos percorriam as linhas. Jantares caros em restaurantes que eles nunca frequentaram. Compras em uma boutique de lingerie que não era do seu estilo. A joia comprada há 2 meses que ela nunca recebeu. Cada lançamento era uma pequena facada, um prego a mais no caixão de sua confiança. Mas a revelação final, o golpe que roubou o ar de seus pulmões, estava no final da pilha de papéis. Um recibo de pagamento de uma conta de energia, amassado e esquecido, com um endereço do outro lado da cidade. Um apartamento que ela não conhecia, um ninho secreto mantido com o dinheiro que deveria ser da família. Ela poderia ter gritado. Poderia ter rasgado aqueles papéis em 1000 pedaços, espalhando a prova da traição pelo chão, assim como seu casamento acabara de se estilhaçar por dentro. Poderia ter ligado para as amigas, para a mãe, desabafando em um choro convulsivo, mas Helena não fez nada disso. Com um movimento quase mecânico, ela pegou o próprio telefone e fotografou cada documento, cada recibo, cada prova daquela vida dupla. Guardou as imagens, não como armas para uma guerra futura, mas como um lembrete silencioso da decisão que tomaria ali, naquele exato instante. Ela não seria a vítima. Não se permitiria o papel da mulher descontrolada, da coitada que perdeu o marido para outra. O roteiro que o destino lhe oferecia era previsível demais, e ela se recusava a interpretá-lo. Quando Ricardo chegou em casa naquela noite, encontrou-a na sala de estar, sentada na poltrona de veludo que ele lhe deu no último aniversário. Uma taça de vinho tinto repousava intocada na mesinha ao lado. Ele entrou sorrindo, o cansaço do dia estampado no rosto, e se inclinou para beijá-la. Helena virou o rosto suavemente, um gesto tão sutil que ele quase não percebeu. "Precisamos conversar", ela disse, e a voz saiu límpida, sem o tremor da mágoa ou o peso das lágrimas. Ricardo franziu a testa, a despreocupação evaporando. Ele a conhecia melhor do que ninguém. Sabia que o silêncio de Helena era mais perigoso que qualquer tempestade. Sentou-se no sofá oposto, a distância entre eles parecendo de repente um abismo. "Aconteceu alguma coisa com as crianças?" ele perguntou, a primeira preocupação de um pai. "Não, eles estão bem", ela respondeu, e seus olhos, de um castanho profundo, encontraram os dele. Não havia acusação em seu olhar, apenas uma clareza desconcertante. "É sobre nós, Ricardo. Ou melhor, sobre você." Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O ar ficou denso, pesado. Ele ensaiou uma negativa, preparou-se para mentir, para tecer a teia de desculpas que vinha ensaiando mentalmente há meses. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela continuou. "Eu sei, não precisa me dizer como, nem desde quando. Os detalhes não importam mais."
Ela fez uma pausa, umedecendo os lábios. Eu não vou brigar, Ricardo. Não vou fazer um escândalo, não vou te humilhar e não vou implorar para que você fique. Se é a liberdade que você quer, então considere-se um homem livre. A declaração o atingiu como um soco no estômago. Ele esperava tudo, menos aquilo. Esperava um confronto, pratos quebrados, uma noite de recriminações e choro. Estava preparado para se defender, para minimizar, talvez até para pedir um perdão que não sentia. Mas aquela calma, aquela entrega incondicional da liberdade que ele tanto almejava, o desarmou completamente. Era como se ela tivesse virado o tabuleiro do jogo, e ele, que se achava o rei, de repente não passava de um peão confuso. Helena, Ele começou, a voz falhando. Não! Ela o interrompeu, com uma firmeza que ele raramente via. Não diga nada. Não estrague este momento com mentiras. Apenas aceite. Você venceu. Pode ir. Ele a encarou atônito. Venceu? Aquilo não parecia uma vitória. Parecia uma rendição, mas não a dele. Era ela quem estava ditando os termos, mesmo na derrota. Havia algo em sua postura, uma dignidade inabalável que o fazia se sentir pequeno, inadequado. Enquanto ele se preparava para a batalha da sua vida, ela simplesmente se recusou a lutar. E essa recusa era, de alguma forma, mais assustadora do que qualquer fúria. Naquela noite, enquanto ele arrumava uma mala com as mãos trêmulas, sentindo-se um estranho em sua própria casa, uma pergunta começou a se formar em sua mente, uma semente de dúvida plantada no terreno fértil de sua culpa. Por que ela estava tão calma? Por que não havia dor em seus olhos, apenas uma resolução fria e assustadora? Ele saía pela porta da frente, acreditando estar caminhando em direção à felicidade e a um novo começo. Mas uma sensação incômoda o acompanhava. Ele não sabia ainda, mas a liberdade que Helena lhe dera com tanta facilidade não era um presente. Era uma sentença. E ele passaria o resto de seus dias tentando entender por que a calma daquela mulher ferida parecia o prenúncio de sua própria ruína. Na manhã seguinte, enquanto Ricardo acordava em outra cama, sentindo uma estranha mistura de euforia e um vazio que não sabia nomear, Helena preparava o café da manhã para seus filhos. O cheiro de panquecas enchia a cozinha, um aroma de normalidade que contrastava violentamente com o caos que se instalara em suas vidas. Ela o sentou à mesa, Lucas, com seus 14 anos, e a desconfiança típica da adolescência, e Paula, com 10, cujos olhos ainda viam o mundo com uma inocência que Helena faria de tudo para proteger. Com a mesma voz calma e firme da noite anterior, ela lhes contou. Não usou a palavra traição, nem pintou o pai como um vilão. Apenas disse que ela e Ricardo não seriam mais um casal, que ele havia saído de casa, mas que o amor dele por eles permanecia inalterado. O pai de vocês sempre será o pai de vocês, ela disse olhando nos olhos de cada um. E eu exijo que continuem a amá-lo e a respeitá-lo. Os problemas dos adultos são dos adultos. Isso não muda em nada o nosso amor por vocês. Lucas, chocado, fechou a cara, a raiva e a confusão borbulhando sob a superfície. Paula começou a chorar baixinho. Helena abraçou os dois, um de cada vez, sentindo a dor deles como se fosse a sua. Mas ela não vacilou. Sua força era a âncora de que precisavam naquele momento, e ela não se permitiria afundar. Enquanto isso, em um apartamento do outro lado da cidade, Ricardo contava para Jaqueline como tudo havia acontecido. Foi mais fácil do que eu imaginei, ele disse, enquanto abria uma garrafa de vinho para comemorar, sem brigas, sem gritos. Ela simplesmente me deu a liberdade. Jaqueline, uma mulher vibrante e cheia de vida, sorriu, aliviada. A imagem que construíra de Helena era de uma megera, uma mulher amarga que faria da vida deles um inferno.
A notícia da separação pacífica era a vitória que ela esperava. Eles brindaram, celebraram com uma noite de amor apaixonado, acreditando que o maior obstáculo havia sido superado e que, a partir dali, só haveria felicidade. Mal sabiam que o verdadeiro obstáculo não era a guerra que esperavam, mas a paz que não conseguiam compreender. Passaram-se algumas semanas. A rotina começou a se assentar em uma nova e estranha normalidade. Em um sábado ensolarado, Helena decidiu ir ao shopping. Precisava comprar um presente de aniversário para uma amiga e, mais do que isso, precisava sentir o mundo girando lá fora. Enquanto caminhava distraidamente pela praça de alimentação, seu coração parou por um instante. Ali, a poucos metros de distância, estavam seus filhos. E com eles estava Jaqueline. O pai, Ricardo, não estava à vista. Jaqueline ria de algo que Lucas dizia enquanto tentava ajeitar o cabelo de Paula. Uma cena doméstica, quase natural, que fez o estômago de Helena revirar. Ela respirou fundo, controlando a onda de emoções que ameaçava transbordar. Não sentia raiva, não faria uma cena. Com passos firmes, ela se aproximou. "Mãe!" Paula gritou ao vê-la, correndo para seus braços. Lucas a seguiu, o alívio estampado em seu rosto. Jaqueline congelou. O sorriso morreu em seus lábios e a cor sumiu de seu rosto. Ela se preparou para o confronto inevitável. Esperava acusações, um escândalo público, o ódio que em sua mente ela merecia. Viu Helena abraçar os filhos, conversar com eles por um momento e depois, para seu completo espanto, vê-la caminhar em sua direção. Helena parou a uma distância respeitosa. Seus olhos não continham fúria, apenas uma avaliação serena e direta. "Jaqueline", ela disse, e o nome soou estranhamente natural, sem veneno. "Eu não vou atrapalhar o passeio de vocês. Só quero te pedir uma coisa." Jaqueline apenas assentiu, incapaz de formular uma palavra. Seu coração batia descontroladamente. "Se você vai estar com ele e, consequentemente, com meus filhos", Helena continuou, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade inquestionável, "trate-os com respeito. Eles são crianças, estão passando por algo difícil. Não os force a aceitá-la. Não tente comprar o afeto deles, e não fale mal de mim na presença deles, assim como não falarei mal do pai deles, e muito menos de você. Dê a eles tempo. É só isso que eu peço." Dito isso, Helena deu um beijo na testa de cada um de seus filhos, disse que os via no dia seguinte e se virou, caminhando para longe com a mesma postura elegante e inabalável de sempre. Jaqueline ficou parada, completamente em choque. O discurso que preparara para se defender, as justificativas, as possíveis respostas ríspidas, tudo se desfez no ar. Ela esperava uma inimiga, uma mulher destruída pelo ódio, e em vez disso encontrou uma dignidade que a desarmou e, de certa forma, a humilhou. Aquela calma era mais devastadora do que qualquer insulto. Não era a calma de quem perdeu, mas a de quem está no controle de uma situação que ninguém mais consegue enxergar. Enquanto observava Helena se afastar, uma pergunta assustadora começou a ecoar na mente de Jaqueline, a mesma que já assombrava Ricardo. Por que aquela mulher não lutava? Aquela serenidade toda não podia ser natural. Escondia, talvez, uma dor tão profunda que se tornara perigosa? Ou pior ainda, escondia um plano, um segredo que transformava todos eles em meros peões em seu jogo silencioso. Naquele momento, olhando para os filhos de Helena, Jaqueline sentiu pela primeira vez que, embora tivesse ganhado o homem, talvez tivesse perdido uma guerra que nem sabia que estava travando. Jaqueline chegou em casa naquele sábado com o coração aos saltos, a serenidade de Helena ecoando em sua mente como um mantra perturbador. Assim que Ricardo passou pela porta, depois de deixar as crianças na casa dos avós, ela desabafou, contando cada detalhe do encontro no shopping, a forma como Helena se aproximou,
a ausência de ódio em seu olhar, a frase dita com uma firmeza que não admitia réplica. Ela me pediu para respeitar os filhos dela. Jaqueline disse, andando de um lado para o outro na sala de estar do apartamento que agora era deles. Apenas isso. Sem gritos, sem acusações. Ela foi digna. É assustador, Ricardo. Ricardo, que tentava relaxar no sofá, sentiu o mesmo calafrio que o perseguia desde a noite em que saíra de casa. Eu te disse, ela está diferente. Não é a Helena que eu conhecia. Diferente como? Ninguém reage assim a uma traição, ela retrucou, a voz subindo uma oitava. Isso não é normal. Ela está planejando alguma coisa. Tenho certeza. A audiência com os advogados é na segunda-feira. É lá que ela vai dar o bote. Ela está nos fazendo de idiotas, nos deixando baixar a guarda para nos destruir no tribunal. A teoria de Jaqueline, embora nascida do medo, fazia sentido para Ricardo. Era a única explicação lógica. A Helena, que ele conhecera ao longo de 20 anos, era passional, intensa. A calma era uma fachada, uma estratégia de guerra. Ele se agarrou a essa ideia, pois era mais fácil lidar com uma inimiga calculista do que com o fantasma de uma mulher que ele simplesmente não conseguia mais decifrar. Eles passaram o resto do fim de semana em um estado de ansiedade contida, preparando-se para a batalha legal que tinham certeza estava por vir. Revisaram documentos, conversaram com o advogado sobre os piores cenários, armaram-se até os dentes para uma guerra por patrimônio, por orgulho, por tudo. A segunda-feira chegou, cinzenta e úmida, espelhando o humor dentro da sala de reuniões do escritório de advocacia. O ar era denso, carregado de formalidade e tensão. Ricardo e seu advogado, um homem de terno caro e sorriso predatório, sentaram-se de um lado da imponente mesa de madeira. Do outro lado estava Helena, acompanhada por uma advogada de aparência serena, quase tão calma quanto a cliente. Jaqueline não estava presente, mas sua ansiedade era quase palpável, como se estivesse esperando do lado de fora. O advogado de Ricardo começou, com a voz empostada, falando sobre a complexidade da divisão de bens, sobre as empresas que construíram juntos, sobre os investimentos. Ele estava pronto para uma negociação longa e sangrenta. Então, a advogada de Helena o interrompeu com um gesto polido. Com todo o respeito, doutor, acho que podemos simplificar isso. Ela se virou para a cliente. Helena, que até então observava a cena com uma tranquilidade desconcertante, ajeitou-se na cadeira. Seus olhos encontraram os de Ricardo e, por um breve segundo, ele viu um lampejo de algo que não conseguiu identificar. Não era dor, nem raiva. Era despedida. Eu não quero uma guerra, Ricardo, ela disse, a voz clara preenchendo o silêncio da sala. Não vou lutar por metade das empresas, nem pelos investimentos. Você construiu isso, o mérito é seu, pode ficar com tudo. Um silêncio chocado se instalou na sala. O advogado de Ricardo piscou, incrédulo, olhando do seu cliente para Helena, como se tivesse ouvido errado. O próprio Ricardo sentiu a boca secar. O que eu quero, continuou Helena, é o essencial para garantir a estabilidade dos nossos filhos. Quero a casa. É o lar deles, o único que conheceram. Não quero que percam isso também. E, claro, a guarda deles, com um regime de visitas livre e flexível para você. Quero que você seja tão presente na vida deles quanto sempre foi. E uma pensão justa, calculada sobre o padrão de vida que eles têm. Nada mais. Ela terminou de falar e recostou-se na cadeira, como se tivesse acabado de pedir um café. A generosidade da proposta era tão absurda, tão fora do padrão de qualquer divórcio litigioso, que pareceu uma armadilha. O advogado de Ricardo, recuperando-se do choque, olhou para ela com desconfiança. Senhora Helena, essa é uma proposta extremamente generosa, ele disse, escolhendo as palavras com cuidado. A senhora tem certeza?
Está abrindo mão de um patrimônio considerável. Tenho certeza absoluta, ela respondeu, sem hesitar. Não há dinheiro no mundo que pague a minha paz. E principalmente a paz dos meus filhos. Uma guerra judicial os machucaria mais do que qualquer outra coisa. E isso eu não vou permitir. Ricardo a encarava, a mente girando. A teoria da emboscada se desfazia diante de seus olhos. Aquilo não era uma estratégia. Era uma abdicação. Ela não estava apenas se divorciando dele. Estava se desfazendo de uma vida inteira, cortando os laços materiais com uma precisão cirúrgica, como se quisesse apagar qualquer vestígio de que um dia pertenceram um ao outro. A postura dela não era a de uma mulher ferida, mas a de alguém que se despede de um fardo, e essa constatação, de alguma forma, doía mais do que qualquer briga por dinheiro. Ele, que se via como o prêmio, o troféu da disputa, percebia agora que, para Helena, ele e tudo o que vinha com ele haviam se tornado algo do qual ela precisava se livrar para seguir em frente. A notícia do acordo se espalhou como fogo em palha seca. Primeiro, para Jaqueline, que ao ouvir de Ricardo os termos do divórcio, sentiu um misto de alívio e uma estranha e incômoda inveja. Depois, para a família e os amigos. E foi aí que o verdadeiro poder da atitude de Helena começou a se manifestar. Os pais de Ricardo, Alberto e Lúcia, um casal tradicional e de valores rígidos, ficaram furiosos com o filho. Para eles, a traição era uma mancha na honra da família, e a forma como Ricardo conduziu as coisas era uma vergonha. Em uma discussão acalorada por telefone, Alberto ameaçou deserdá-lo, cortar relações, excluí-lo do negócio da família. Foi Lucas, o filho mais velho de Helena, que em uma de suas visitas aos avós comentou com a sinceridade brutal de um adolescente que a mãe estava triste com a briga deles com o pai. 2 dias depois, para o espanto de Alberto e Lúcia, Helena bateu à porta deles. Ela não foi para reclamar do filho deles, nem para buscar consolo. Foi para defendê-lo. Eu vim pedir que não façam isso, ela disse, sentada na sala de estar que frequentara por 20 anos, agora como uma estranha. Ricardo errou comigo, e isso é entre nós. Mas ele é filho de vocês, e acima de tudo, ele é o pai dos meus filhos. Eles precisam do pai, e precisam da família unida. Punir o Ricardo é punir o Lucas e a Paula. Por favor, perdoem-no. Lúcia, que tinha os olhos marejados, não conseguia acreditar no que ouvia. Mas, minha querida, o que ele fez? Ela começou. O que ele fez já está feito. Helena a interrompeu com gentileza. O ódio não vai consertar nada. Só vai gerar mais dor. E eu já decidi que não quero mais dor na minha vida, nem na vida dos meus filhos. A maturidade de Helena, sua capacidade de colocar o bem-estar dos outros acima de sua própria mágoa, foi uma revelação. Alberto, um homem duro e orgulhoso, sentiu-se desarmado. Naquela tarde, eles não viram a ex-nora traída, viram uma mulher de uma força e integridade admiráveis. As palavras dela não apenas os convenceram a perdoar o filho, mas plantaram neles uma semente de admiração profunda e duradoura por ela. Enquanto isso, Jaqueline começava a sentir os efeitos colaterais da nobreza de Helena. Nos almoços de família, agora repletos de uma paz tensa, o nome de Helena surgia constantemente. A Helena ligou para saber da sua tia, dizia um primo. Que mulher incrível, não é? Mesmo depois de tudo, comentava uma tia. Cada elogio a Helena era uma crítica velada a ela, a intrusa. Ela, a nova esposa, a mulher por quem Ricardo havia deixado tudo, sentia-se cada vez mais uma nota de rodapé na história daquela família. A presença de Helena, mesmo na ausência, era esmagadora. Era um fantasma de perfeição que a assombrava. Amigos do casal, que antes a tratavam com uma curiosidade cautelosa, agora a olhavam com uma frieza polida.
Eles admiravam a força de Helena, sua bondade, sua recusa em se entregar ao papel de vítima. E, por comparação, Jaqueline se sentia cada vez menor, mais invisível. A maturidade da ex-esposa não apenas a havia desmontado no confronto direto, mas agora ganhava a admiração de todos ao redor, isolando-a sutilmente. Ela estava com Ricardo, morava com ele, dormia com ele, mas sentia-se mais sozinha do que nunca. A vitória que ela comemorara com vinho e paixão agora tinha um gosto amargo, o gosto de se tornar uma personagem secundária na vida do homem que ela escolheu. E o pior, ela pressentia, ainda estava por vir. A calma de Helena não era o fim da história, era apenas o começo de um novo capítulo, um em que Jaqueline começava a entender que existem batalhas que não se vencem com a rendição do inimigo, mas com a sua dignidade. Os meses que se seguiram ao divórcio foram um lento veneno para Jaqueline. Foi nesse solo fértil de insegurança que um plano desesperado criou raízes. Ela precisava de algo que fosse inquestionavelmente dela, algo que a tornasse o centro do universo de Ricardo, que a amarrasse àquela família de uma forma que nem mesmo a memória de Helena pudesse apagar. Um filho. Um filho seria a âncora, a prova viva de seu novo lugar. Seria a alegria que substituiria a admiração pela outra. E, secretamente, seria a garantia de que Ricardo jamais a deixaria. Sem dizer uma palavra a ele, Jaqueline parou de tomar o anticoncepcional. Cada noite de amor tornou-se um ato calculado, uma aposta silenciosa em seu próprio futuro. Meses depois, a aposta deu resultado. O teste positivo foi um choque inicial para Ricardo, que ainda se ajustava à nova vida, mas a surpresa logo deu lugar a uma aceitação resignada e, por fim, a uma centelha de alegria. Uma nova vida, uma criança, era uma bênção inegável, um ponto de luz em meio à névoa de complicações que se tornara sua vida. A notícia se espalhou, e a reação da família foi de uma felicidade cautelosa. Um bebê era sempre bem-vindo. Quando Helena soube, através de Paula, que o pai teria outro filho, ela sentiu um aperto no peito, a última pontada fantasma de uma vida que não era mais sua. Mas fiel à sua resolução, ela transformou a dor em graça. Dias depois, um entregador bateu à porta de Jaqueline. A caixa, embrulhada em papel de seda branco, com uma fita de cetim prateada, continha um enxoval de bebê primoroso, de um algodão tão macio que parecia uma nuvem. Eram peças clássicas, elegantes, de um bom gosto inquestionável. Anexado, um pequeno cartão com a caligrafia impecável de Helena dizia apenas: "Toda criança é uma promessa de felicidade. Que a de vocês seja imensa. Com carinho, Helena." O gesto, mais uma vez, a colocou em um pedestal. Ricardo ficou comovido e, por um instante, sentiu uma pontada de uma saudade que não ousava admitir. Para Jaqueline, o presente foi como receber uma coroa de espinhos. Era lindo, era generoso e a humilhava profundamente. Era mais uma prova da superioridade moral de Helena. Mas agora, grávida, Jaqueline sentia-se mais forte. Ela era a mãe, o futuro. Empolgada com a nova posição, decidiu organizar um chá de fraldas. Seria a sua festa, a sua celebração. Convidou a família de Ricardo, seus próprios parentes, amigos e, em um lance de audácia, ou talvez uma tentativa de mostrar que também podia ser magnânima, convidou Helena. Para sua surpresa, Helena aceitou. O dia do chá de fraldas chegou, um domingo ensolarado. O jardim da casa de Alberto e Lúcia estava decorado em tons pastéis. Jaqueline, radiante em um vestido que acentuava sua barriga, era o centro das atenções. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu vitoriosa. Helena chegou sem alarde, elegante em um vestido de linho azul, cumprimentou a todos com um sorriso sereno e entregou o pacote de fraldas.
Ela se manteve discreta, conversando com os ex-sogros que a tratavam com um carinho evidente. E então o destino, com seu senso de ironia cruel, moveu suas peças. O primo de Jaqueline, André, chegou um pouco atrasado. Ele era arquiteto, um homem inteligente e observador que vivia em outra cidade e não estava a par de todos os detalhes sórdidos do drama familiar. Ele só sabia que sua prima estava grávida do novo marido. Ao ver Helena conversando perto da mesa de doces, ele ficou intrigado. Não pela beleza óbvia, mas pela aura de tranquilidade que ela emanava. Um ponto de calmaria em meio à agitação da festa. "Você deve ser amiga da Jaque", ele disse, aproximando-se com 2 copos de suco na mão e oferecendo um a ela. Helena sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. De uma forma um pouco complicada, sim. "Sou Helena." Eles começaram a conversar. Sobre arquitetura, sobre livros, sobre a dificuldade de criar filhos adolescentes. Não havia flerte, nem segundas intenções. Apenas uma conexão fácil e inesperada, uma conversa fluida entre 2 adultos que se sentiam um pouco deslocados naquele cenário. Ricardo os observava de longe, uma sensação estranha e azeda se formando em seu estômago. Jaqueline, ocupada com os presentes, mal notou a interação. Aquele encontro casual foi uma semente. Nos dias seguintes, André, que estava na cidade a trabalho, convidou Helena para um café a pretexto de continuar a conversa sobre um projeto. O café se transformou em um jantar na semana seguinte, e o jantar em longas caminhadas no parque. Sem forçar nada, sem a pressão de um romance, uma amizade sincera começou a florescer, regada a respeito mútuo e a uma surpreendente afinidade de almas. Helena, que se fechara para o amor, encontrou em André um porto seguro, alguém que a via como Helena e não como a ex-esposa. Quando o relacionamento deles finalmente se tornou público, a notícia caiu como uma bomba na família de Jaqueline. A ex, a mulher que deveria estar em um canto lambendo as feridas, estava agora namorando o primo querido, o orgulho da família. E o pior, a família de Jaqueline, seus pais, tios e primos, que só conheciam Helena através da aura de dignidade que ela projetava, a adoraram instantaneamente. Nos encontros familiares seguintes, a dinâmica mudou de forma devastadora para Jaqueline. Se antes ela se sentia uma sombra na família de Ricardo, agora se sentia uma estranha na sua própria. Os elogios que antes eram para a ex-nora perfeita, agora vinham de sua própria mãe. André nunca pareceu tão feliz. A Helena é uma mulher de ouro. Seu pai, conversando com Ricardo, comentava: "Você teve sorte, rapaz. Sua ex é de uma classe que não se encontra mais." Jaqueline observava, horrorizada, enquanto Helena, com sua graça silenciosa, conquistava o coração de sua própria família. Ela não precisou lutar, não precisou manipular. Apenas existia. E sua existência, agora entrelaçada à sua linhagem, era a prova final de sua derrota. Ela havia engravidado para se tornar o centro, mas o universo, caprichosamente, havia decidido girar em torno de Helena mais uma vez. A mulher que ela tentou apagar estava agora sentada à sua mesa de jantar, de mãos dadas com seu primo, amada por todos. E Jaqueline, com um bebê a caminho, nunca se sentira tão completamente sozinha. A ironia era tão cruel, tão perfeita, que parecia um roteiro escrito por um deus vingativo. E a serenidade de Helena, que antes a assustava, agora parecia zombar dela, um lembrete constante de que há vitórias que são, na verdade, o começo da mais amarga das perdas. A gravidez, que deveria ser seu triunfo, sua coroação como a nova matriarca, transformou-se em uma prisão. Cada quilo que ganhava, cada limitação que o corpo lhe impunha, era um lembrete de que estava presa, ancorada, enquanto Helena parecia flutuar, mais livre e mais leve do que nunca. Era uma ironia cruel.
Ela, Jaqueline, a mulher jovem e vibrante que representava o novo, sentia-se envelhecer por dentro, enquanto Helena, a esposa deixada para trás, parecia florescer em uma segunda juventude. Cada risada de Helena, cada gesto de cumplicidade com André, cada elogio sussurrado por uma tia, era uma faca que girava em sua ferida. "Você não percebe?" Ela dizia a Ricardo nas noites longas e tensas, a barriga pesando entre eles na cama. "Ela está fazendo isso de propósito. Ela está se exibindo, esfregando a felicidade dela na nossa cara." Ricardo, no entanto, não oferecia o consolo que ela buscava. Em vez disso, ele alimentava o fogo, pois ele próprio era consumido por um ciúme secreto e amargo que não ousava confessar. Ele não conseguia suportar a imagem de Helena com outro homem, especialmente um homem como André, bem-sucedido, charmoso e visivelmente apaixonado por ela. A felicidade de Helena não lhe trazia paz, como ele imaginara. Trazia-lhe um sentimento agudo de perda, a sensação de que talvez tivesse descartado algo de valor inestimável. "Aquele André não me parece grande coisa", Ricardo resmungava, disfarçando seu próprio ressentimento como uma crítica. "É um sujeito metido, arrogante. Não sei o que Helena viu nele. Provavelmente ela só está com ele para me atingir." Essas palavras, em vez de acalmarem Jaqueline, apenas pioravam seu tormento. Se Helena estava fazendo aquilo para atingir Ricardo, significava que o elo entre eles ainda era forte. Significava que ela, Jaqueline, era apenas um peão no jogo emocional dos dois. A insegurança se transformou em desespero, uma paranoia que a fazia ver segundas intenções em cada gesto. A situação atingiu seu ápice quando Helena e André viajaram para a Europa. As redes sociais, antes uma distração, tornaram-se o instrumento de tortura de Jaqueline. Ela se via obcecada, rolando o feed de fotos incessantemente. Lá estava Helena, sorrindo em frente à Torre Eiffel, de mãos dadas com André em uma gôndola em Veneza, brindando com vinho em um vinhedo na Toscana. Ela parecia radiante, desinibida, uma mulher que se redescobria. Cada foto era uma prova da vida que Jaqueline sentia que lhe fora roubada, mesmo tendo sido ela a vencedora. O homem ao seu lado, Ricardo, estava cada vez mais distante. Ele chegava tarde do trabalho, suspirava com frequência e seus olhos tinham um brilho ausente. O sexo tornou-se raro e mecânico. Ela sentia os olhares de pena dos outros, os julgamentos silenciosos da família, dos amigos. Todos pareciam saber de um segredo que ela se recusava a admitir. Seu casamento, construído sobre as ruínas de outro, já nascera com os alicerces podres. Ela tentava focar em sua própria vida. Decorava o quarto do bebê com um fervor quase maníaco, como se a cor das paredes pudesse pintar por cima de sua infelicidade. Comprava roupas de maternidade caras, tentando vestir uma felicidade que não sentia. Mas era inútil. No silêncio da noite, com Ricardo dormindo um sono agitado ao seu lado, ela pegava o celular e lá estava a vida de Helena, vibrante e real, zombando de sua existência cinzenta. O desespero era um nó em sua garganta. Ela roubara o marido de Helena, mas Helena, de alguma forma, havia roubado sua paz. O retorno de Helena e André da Europa foi celebrado com um jantar na casa dos pais de André, que, alheio às correntes subterrâneas de ressentimento, queria simplesmente reunir as pessoas que amava. Para Jaqueline, o convite foi uma intimação para mais uma noite de tortura. Ela passou a tarde em frente ao espelho, lutando contra o próprio reflexo. Aos 8 meses de gravidez, sentia-se um navio pesado e sem leme. O inchaço, os quilos extras que se acumularam muito além do esperado, a exaustão constante, tudo conspirava para minar o que restava de sua autoestima. Cada vestido que provava parecia acentuar o que ela mais odiava em si mesma naquele momento.
Quando Helena chegou, o contraste foi devastador. Ela usava um vestido vermelho vinho de um tecido fluido que abraçava suas curvas com uma elegância discreta. O bronzeado da viagem acentuava seu brilho e havia uma serenidade em seu sorriso que parecia irradiar de dentro para fora. Ela não era mais apenas a ex-esposa digna, era uma mulher em sua plenitude, vibrante e segura de si. Jaqueline, ao lado dela, sentiu-se desbotada, uma versão pálida e disforme de si mesma. Ela forçou um sorriso, disfarçou o mal-estar e passou o jantar inteiro movendo a comida de um lado para o outro no prato, enquanto ouvia os relatos da viagem e os elogios rasgados de sua própria família, a mulher que ela tanto invejava. Ricardo, por sua vez, mal conseguia desviar os olhos de Helena. Ele a observava rir das piadas de André, a forma como a mão dele repousava casualmente nas costas dela, a cumplicidade no olhar que trocavam. Cada detalhe era um golpe em seu ego, uma confirmação visual do que ele vinha tentando negar para si mesmo. A felicidade dela era real e não tinha nada a ver com ele. Vê-la ali, tão deslumbrante e tão inalcançável, despertou nele uma torrente de desejo e arrependimento, uma nostalgia dolorosa pela mulher que ele só deu valor quando a perdeu de vez. Naquela noite, ao chegarem em casa, o silêncio no carro era pesado, denso. Mas, para a surpresa de Jaqueline, algo havia mudado em Ricardo. A distância fria que se instalara entre eles nos últimos meses pareceu evaporar. Assim que entraram no quarto, ele a puxou para si com uma urgência que ela não sentia há muito tempo. Ele a beijou com uma paixão febril, as mãos percorrendo seu corpo com uma fome que a deixou tonta. Por um momento, Jaqueline se permitiu acreditar. Talvez o jantar tivesse provocado ciúmes nele. Talvez, ao ver Helena com outro, ele finalmente tivesse percebido que era a ela, Jaqueline, que ele realmente queria. Ela se entregou àquele momento, desesperada por um pingo de afeto, por uma prova de que era amada. Sentiu-se desejada, escolhida, e uma onda de felicidade e alívio a inundou. Aquele era o homem pelo qual ela lutara, e ele finalmente estava ali, presente, apaixonado. Mas então, no auge da intimidade, no momento de maior vulnerabilidade, ele sussurrou em seu ouvido, a voz embargada pela emoção. E o nome que ele gemeu não foi o dela. Helena. A palavra pairou no ar, curta, afiada, letal. O corpo de Jaqueline congelou instantaneamente. O calor do momento se transformou em um frio polar que lhe percorreu a espinha e se instalou em seu coração. Ela o empurrou, o choque tão violento que a deixou sem ar. Ele a olhou, os olhos ainda turvos de desejo, demorando um segundo para perceber o que havia feito. E então, o horror tomou conta de seu rosto. Já que eu não... Ele gaguejou, tentando se consertar, mas era tarde demais. A verdade terrível e absoluta que ela vinha tentando ignorar, explodiu dentro dela com a força de uma bomba. Não era ciúme o que ele sentia, era desejo. Desejo pela outra. Ele não a procurara naquela noite porque a queria. Ele a procurara porque não podia ter Helena. Ela era apenas um corpo substituto, um receptáculo para a paixão que ele sentia pela ex-mulher. Saia de perto de mim, ela sibilou, a voz tremendo de uma fúria gelada. Ela se levantou, enrolando-se no lençol como uma armadura, e o confrontou, as lágrimas de humilhação e raiva escorrendo por seu rosto. Era ela, não era? O tempo todo. Você estava comigo, mas pensando nela. Ricardo desabou. A fachada de homem no controle, o orgulho, tudo se desfez. Ele sentou-se na beira da cama, a cabeça entre as mãos, e começou a chorar. Eram soluços convulsivos, o choro de um homem quebrado. E no meio das lágrimas veio a confissão, despejada como um veneno que ele não conseguia mais guardar. Eu não aguento mais, ele disse,
a voz abafada. Eu não aguento vê-la feliz com ele. Eu achei que queria liberdade. Achei que te amava. Mas quando ela me deixou ir, quando ela não lutou, algo quebrou em mim. Eu percebi tarde demais. Eu sempre a amei, Jaque. Eu não sei o que é. Eu estou confuso. E percebi isso da pior forma possível, quando já era tarde demais, quando eu já tinha destruído tudo. Jaqueline ouvia cada palavra como um veredito, a sentença final de sua vida. Cada peça do quebra-cabeça se encaixou. A calma de Helena não era fraqueza, era sabedoria. A generosidade dela não era nobreza, era indiferença. Ela não estava jogando um jogo, ela simplesmente tinha saído do tabuleiro, e ele, o homem que Jaqueline roubara, nunca tinha sido verdadeiramente seu. Ela nunca foi a escolhida. Foi apenas o erro, a distração, a substituta. Naquele quarto escuro, com o som do choro de Ricardo preenchendo o silêncio, Jaqueline sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mas o que veio a seguir não foi o abismo, e sim uma clareza terrível, uma lucidez que doía mais do que a própria traição. Ela olhou para o homem encolhido na beira da cama, não com ódio, mas com uma espécie de epifania fria. Ricardo não era apenas um homem que amava outra. Ele era algo muito pior. Um homem oco, um poço de insegurança tão profundo que precisava da admiração e do sofrimento alheio para se sentir real. A verdade a atingiu com a força de um raio. Ricardo não amava Helena. Ele amava a ideia de Helena sofrendo por ele. Ele esperava que ela implorasse, que lutasse, que fizesse de sua partida o centro do universo dela. A calma dela, sua recusa em participar do drama, não apenas o desarmou, ela o esvaziou. Ao seguir em frente, Helena levou consigo o espelho no qual Ricardo via seu próprio reflexo de importância. Ele não a amava. Amava o poder que pensava ter sobre ela. E agora, ao vê-la feliz com André, ele sentia a mesma necessidade de possuí-la. Não por amor, mas para reafirmar seu controle. Jaqueline entendeu, com uma clareza nauseante, que se os papéis se invertessem, se ela o deixasse e encontrasse a felicidade, ele a desejaria de volta com a mesma intensidade desesperada. Ele não amava ninguém. Ele apenas cobiçava o que não podia ter. Naquele instante, a imagem de Helena se transformou em sua mente. Ela não era uma santa, nem uma estrategista genial. Era uma sobrevivente. Helena não o deixara por covardia ou mesmo por dignidade. Ela o deixara porque, depois de 20 anos, finalmente entendeu quem ele realmente era. A traição não foi o fim do casamento. Foi apenas a desculpa de que ela precisava para escapar de uma prisão emocional. Aquilo não foi uma perda para Helena, foi um livramento. E Jaqueline, em sua ânsia de vencer, havia corrido para ocupar a cela recém-desocupada. Uma torrente de memórias vergonhosas a invadiu. Lembrou-se das mensagens que enviava para provocá-lo, das mentiras que contou para afastá-lo da família, do prazer sádico que sentiu a cada passo que o afastava de Helena e o aproximava dela. Lembrou-se de como planejou cada movimento para tirar Ricardo de sua casa e assumir o lugar de esposa. E agora sentia na própria pele o gosto amargo do veneno que ela mesma ajudou a destilar. O mundo de fato dava voltas. Mas o que fazer com essa verdade? A opção lógica seria ir embora, separar-se, tentar reconstruir a vida. Mas como? Voltar para a casa dos pais, grávida e derrotada, para admitir seu fracasso monumental? E como encarar sua própria família, agora que Helena, a mulher que ela destruiu, era a namorada amada de seu primo? A humilhação seria insuportável, um espetáculo público de sua derrota. Não, ela não lhes daria esse gostinho. Então Jaqueline fez sua escolha. Uma escolha não de amor ou perdão, mas de orgulho e resignação. Ela não se separou. Meses depois, o filho deles nasceu. Um menino lindo e saudável.
E naquela mesma noite, ao voltar da maternidade, ela arrumou suas coisas e se mudou para o quarto do bebê, que se tornou seu refúgio e sua cela. O casamento, que nunca existiu de fato, morreu oficialmente ali, embora a certidão continuasse a uni-los no papel. Os anos que se seguiram foram um longo e monótono purgatório. Eles viviam sob o mesmo teto, dois estranhos compartilhando contas e um filho. Ela sabia que Ricardo encontrava outras mulheres. Ele não fazia mais questão de esconder e ela não tinha mais energia para se importar. A paixão dele precisava de um palco, e como ela se recusava a ser sua plateia, ele buscava outros espetáculos. Ela vivia para o filho, um amor puro e real, que era sua única boia de salvação em um oceano de arrependimento. Mas mesmo ali, a sombra de Helena a alcançava. Nos aniversários do menino, lá estava Helena, a tia postiça, sempre elegante, sempre serena, um lembrete vivo e constante de tudo o que Jaqueline havia perdido ao pensar que tinha ganhado. Ela sentia o peso esmagador da ironia. Viveu 6 anos na sombra de uma mulher que, mesmo traída, nunca precisou lutar por respeito, porque sua dignidade falava por si só. E foi ali, nas noites silenciosas, depois que o filho dormia e a casa era preenchida pelo vazio de sua vida, que Jaqueline começou a escrever. No início, era apenas um diário, uma forma de não enlouquecer. Mas aos poucos, as palavras foram tomando forma, tecendo a tapeçaria de suas escolhas, de sua inveja, de sua queda. Ela escrevia sobre a calma assustadora de Helena, sobre a fragilidade de Ricardo, sobre a crueldade do destino. E ao escrever, ela encontrou um propósito inesperado. Esta história a que você acaba de ler é a confissão dela. É o seu jeito de ser ouvida, de dar um sentido à sua dor. Ela a compartilha anonimamente, não em busca de pena, mas como um alerta. Uma garrafa lançada ao mar da internet, com uma mensagem para outras mulheres que, como ela um dia, talvez estejam tentadas a construir sua felicidade sobre a tristeza de outra pessoa. É a sua penitência e a sua única forma de redenção. Contar ao mundo que o trono que se conquista contrapassa é, na verdade, uma guilhotina, e que, às vezes, a maior vitória é saber a hora de ir embora, e a pior derrota é conseguir exatamente aquilo que você lutou para ter. Esta foi a história de Jaqueline, Ricardo e Helena. Uma jornada de escolhas, consequências e das voltas irônicas que a vida pode dar. Se esta história tocou seu coração e te fez refletir, ela pode tocar o coração de outras pessoas também. Ajude a espalhar esta poderosa mensagem. Compartilhe este vídeo com seus amigos e no grupo da família. Uma história como esta pode servir como um importante alerta sobre como as nossas decisões podem moldar nosso destino de formas inesperadas. Deixe o seu like para que o algoritmo mostre esta história para mais pessoas que precisam ouvi-la. E claro, se você gosta de narrativas emocionantes e cheias de reviravoltas, inscreva-se no canal para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Sua participação é fundamental para continuarmos. Muito obrigado e até o próximo